O assunto que nos traz hoje aqui, que é falar sobre as características e as propriedades, não só intelectuais, mas principalmente morais, de cada ser humano. Né? Como é que isso se desenvolve, quais são os conceitos hoje que a ciência se utiliza, né? E como é que Kardec, né, há 150 anos atrás, orientado pelos espíritos, conseguiu com muita propriedade nos trazer esse germe de verdade que até hoje está sendo aí corroborado, né, pelas nossas relações de neurociência e outras coisas por aí. Então, para começar a entender, né, esse progresso que cada um de nós trilha dentro das aquisições que vamos fazendo pelas nossas escolhas, é interessante a gente iniciar entendendo como é que um espírito progride. Né? Essa relação de progresso, que a gente chama de estados ascensionais, né, ela é muito objetiva para a gente entender. Então, o ser humano, ele nasce simples e ignorante, e como tudo que nasce no universo, nasce em forma de ovo. Né? Se você olhar, o ser humano nasce em forma de ovo, né? Os animais, principalmente os mamíferos, nascem em forma de ovo, as galáxias, né, nascem em forma de ovo, as estrelas nascem em forma de ovo, e praticamente tudo que tem vida e continuidade, e um dia, por questões de desgaste, chega a um seu ciclo natural, né, de término, passa exatamente por um processo evolutivo. Então, da mesma forma que o ser humano evoluem os orbes, evoluem os sistemas solares, evoluem as galáxias, evoluem as próprias dimensões. Então, para que a gente possa entender dentro do nosso trâmite hoje, que é o foco do nosso objetivo, falar do ser humano especificamente, nós nascemos simples e ignorantes e envolvidos em um ovo. Esse ovo, a psicanálise, a psiquiatria, né, a psicologia de uma forma geral, chama de ego, a estruturação do ego. Muita gente fala assim, você deve destruir o ego. Claro que não. O ego, na realidade, é que molda a nossa psique, é que molda a nossa personalidade. Mas a gente tem que educar o ego. Porque o ego, por si só, ele vive em processos de compensação porque ele se descompensa. Então, por que um ego se descompensa? Porque ele, normalmente, ele atribui a si determinadas realizações, ele atribui a si determinados apegos, e quando não consegue realizá-los da forma que quer, ele se descompensa. E tudo que se descompensa procura recompensa. Então o ego vive exatamente nesse turbilhão, nessa onda de descompensações e busca de recompensas. Por muitas vezes essas recompensas são simplesmente reconhecimento, agradecimento, elogios. Porém, outras vezes o ego manifesta coisas maiores, que são desequilíbrios, que nos levam à impaciência, intolerância, negligência, imprudência e todas as mazelas que nós conhecemos da psique humana, que, na realidade, acabam por moldar uma personalidade que, por muitas vezes, atravessa dificuldades durante encarnações seguidas por não conseguir educar esse ego. Então, hoje, a psicanálise, quando faz uma análise do contexto do que é hoje você enquanto uma estrutura psíquica, ele trabalha com o termo de conglomerado psíquico, né? Porque eles acreditam, né? E aí você vai cair em Jung, que a estrutura do ser humano ela vem se moldando conforme as encarnações. Então, em cada encarnação, nós assumimos uma personalidade. De uma encarnação para outra, nós estamos o quê? Mais evoluídos. Ganhamos mais atributos que nos dão maiores possibilidades. Então, esse caminhar natural vem fazendo com que o chamado espírito que nasce simples e ignorante passe a estruturar a sua psique num processo de fusão, ou seja, o ego passa a fundir-se no que a gente chama de energia crística. Poxa, Marco, o que caracteriza essa relação aqui de figura? Aqui temos o ser humano que, na realidade, caracteriza o espírito imperfeito. Então, o espírito imperfeito caracteriza-se por uma estrutura condicionada às suas ações ao ego. Por que Jesus falava, eu e o Pai somos um? Por que Jesus falava, eu ajo e o Pai age em mim? Porque Jesus já não tinha
essa estrutura de agir pela vontade do ego. Jesus agia pela vontade do Pai. E quando você vai estudar sobre felicidade, a felicidade é exatamente o homem agir pela vontade do Pai. Por que que a felicidade no nosso planeta é efêmera e intermitente? Vivemos alguns momentos de felicidade. Porque, na realidade, estamos numa balança constante entre agir de acordo com o nosso ego e agir em consonância com o Pai. Quando agimos em consonância com o Pai, estamos realizando um contexto de felicidade. Quando não agimos em consonância com o Pai, agimos em consonância com o ego, estamos, na realidade, tentando satisfazer alguma coisa que não foi bem estruturada. Então, essa relação vai dando para nós um conceito de crescimento. E, na realidade, o mundo espiritual, na sua evolução, são perdas. Então, reparem, o corpo estruturado que te deu origem, que fez você nascer simples e ignorante, que é esse verdinho aqui, puxa, quando ele se torna um espírito bom, ele já não mais tem essa estrutura do ego, porque o ego se fundiu na energia crística. Então ele já passa a agir num conceito consciente. Por isso a gente ouve falar, as leis de Deus estão gravadas na consciência. Então essas leis de Deus são estruturadas pela nossa energia crística. E a nossa essência, esse amarelinho aqui, é a chamada centelha divina, que a ciência vem tentando estruturar e montar, né, um conceito de entendimento através de partículas, que é o chamado bóson de Higgs. Então, eles começaram a entender que tudo que se estrutura, toda a matéria, toda a energia que se estrutura, tem um condensador, tem uma coisa comum entre todas elas. Nós, espíritas, chamamos isso de centelha divina. Isso é que caracteriza a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Porque Deus está em nós. Deus habita cada um de nós. Deus habita cada processo de criação, seja no mundo animal, seja no mundo mineral, seja no mundo vegetal e, é óbvio, que no mundo hominal. Então, Deus está presente. Se Ele está presente, se Ele estabelece uma relação com cada processo seu de criação, Ele sabe tudo o que acontece. A única maneira de você entender onipotência, onisciência e onipresença de Deus é você admitir que nós somos portadores de uma centelha divina. Daí vem a expressão do sânscrito, namastê, o Deus que é em mim saúda o Deus que é em você. Repara, quando você vai pegar a tradução correta em sânscrito, é o Deus que é, não o Deus que está. Que está é alguma coisa temporal. O que está agora pode não estar amanhã. Então a tradução correta, que se faz tanto no Srimad Bhagavatam quanto no Bhagavad Gita, é o Deus que é em mim saúda o Deus que é em você. Então, é óbvio que com as leituras, não só de Kardec, André Luiz, Emmanuel, e outros espíritos que aportaram depois, Hermance do Faux, Maria Modesto Cravo, todos vieram corroborar isso. Então, cada um de nós tem esta centelha divina que, na realidade, caracteriza a nossa essência. Quando você tira o que você não é, sobra o quê? O que você é. Então, vamos imaginar que eu sou isso aqui. Se eu sou isso aqui, eu tenho que tirar o que eu não sou. Eu não sou o ego. O espírito não pode dizer assim, o meu espírito... Não é meu espírito. Sou eu enquanto espírito. Porque se é meu, não sou eu. Eu falo assim, minha caneta. Eu sou a caneta? Não, é minha. Eu sou proprietário. Meu espírito é como se eu estivesse falando que eu sou o proprietário do meu espírito. Não é verdade. O espírito é a essência que nos caracteriza e nos dá o conceito de vida. Sabemos que nascemos simples e ignorantes, mas não sabemos quando será o conceito de finitude para nós. Então, na realidade, somos seres da criação divina que nascemos, sim, em determinado momento, mas não temos fim. Pelo menos que se saiba até hoje. Então, o que caracteriza esse processo, o objetivo de estar nesse momento que nós estamos aqui, tentando afinar essas paredes do ego, é o processo de depuração. Emmanuel diz com muita propriedade que nós não encarnamos no planeta para sermos seres iluminados. Nós encarnamos para aprendermos a sermos humanos. Então, repara, quando ele fala isso,
ele está dizendo que nós agimos ainda muito pelos instintos animais. Né? Quando uma pessoa reage e quer brigar, quer matar o outro, isso é instinto animal. Né? Quando a gente mata um animal por simples prazer de caça, né? Como a gente vê até hoje em vários potentados aí, europeus, né? Simplesmente por caça, por prazer de matar. Então você vai reparar que o ser humano é o único que mata pelo simples esporte. Os animais, quando matam uns aos outros no processo natural, né, de sobrevivência, é para a alimentação deles. E a gente, na realidade, mata por prazer. Então, isso é um instinto animal. Então, nós estamos nesse momento no planeta para nos depurarmos, para tirarmos de nós esses processos e equívocos que nós cometemos em vidas pretéritas. Por isso que o processo é de depuração, é de purga. E aí você vai ver que como é que isso acontece? Através do campo mental. Tudo que nós fazemos é gravado no nosso campo mental. À medida que vamos evoluindo, vai acontecendo uma possibilidade de purga, de colocar para fora aquela mazela. Primeiro é expiação, para depois ser prova. Se você reparar, não tem uma citação em Kardec, seja por São Luís, seja por Erasto, né, seja por Fénelon e vários espíritos que são colaboradores de toda a doutrina, que se fala que nós habitamos um mundo de provas e expiações. Não, não é isso. Não é um mundo de provas e expiações. É um mundo de expiações e provas, porque a expiação vem primeiro. Primeiro você purga, botou para fora, ok? Botou para fora? Ok, agora você vai entrar numa prova para verificar se você não vai repetir seu erro. Ah, isso é real. Né? E para tirar, às vezes, uma mazela, a gente leva muito tempo. Né? O orgulho, Emmanuel declara que levou quase 700 anos para tirar o orgulho dele. Né? A gente tem testemunhos no céu e inferno de que espíritos ficam, às vezes, 150, 200 anos sem a possibilidade de encarnar porque não se arrependem. E o arrependimento é condição sine qua non para o processo de reparação, ou seja, para você ter a oportunidade de reencarnar. A reencarnação é um presente de Deus. A reencarnação é a absoluta, vamos dizer assim, misericórdia divina, provando que Ele nos ama. Deus não pune ninguém. Quando a gente às vezes vê um espírito, né, declarando em determinado momento, olha, eu estou sendo punido por Deus, ele não entendeu ainda. Deus não precisa punir ou estar especificamente tratando cada caso. Ele criou leis absolutas, extremamente corretas dentro do nosso contexto de compreensão. Cada um de nós sabe o momento que está fazendo certo ou está fazendo errado. Então, a partir desse momento, nosso objetivo é o quê? Depurar. Onde a gente faz isso? No mundo de expiações e provas. Passado esse trâmite de jogar para fora as mazelas que eu cometi, porque isso faz parte da lei divina, cada centil lhe será devidamente cobrado às justas, ou seja, nada que Deus te dá, Deus não vai prestar conta de você. É a parábola dos talentos. O que você fez com os talentos que você recebeu? Você enterrou? Vai ter que prestar conta. Então, nada, na realidade, nos pertence. Nós somos depositários fiéis de Deus. Temos que prestar conta da sua inteligência, dos seus processos de recursos que você adquire enquanto encarnado. Né? Ah, eu tive muita sorte, nasci numa família boa, pude estudar, me formei no exterior, fiz mestrado, doutorado, blá, blá, blá. Tá bom, ótimo. Por que você fez isso? Para que você possa dar oportunidade a mentes que não tiveram essa oportunidade para você educá-las. Então, na realidade, não importa se o recurso que você tem seja físico, intelectual ou moral. Tem pessoas que não têm muitas propriedades intelectuais, não são pessoas com grandes níveis de formação, mas são pessoas muito, muito dedicadas a ouvir o próximo. São pessoas amorosas. Isso é um talento. Muitas vezes pessoas inconformadas, impacientes, precisam manifestar, né, a sua intemperança, o seu desequilíbrio, encontra num ombro amigo. Isso é um talento. Temos que explorar isso. Então, cada um de nós tem um talento. E, na realidade, essa interação entre os talentos faz com que cada um aprenda um pouquinho de cada um. Né? Aquele que se porta como sabedor de tudo é aquele que, na realidade, já está com o ego contemplado nas suas realizações e acredita que ninguém mais pode lhe ensinar. Né? Baseado no orgulho,
que é o filho pródigo do egoísmo, né? Egoísmo. Ego, no grego, é eu. Ismo, tudo que termina em ismo é acentuação ou enfermidade. Pode pegar qualquer coisa que termine em ismo, né? É acentuação ou enfermidade. Então, o que é o egoísmo? É a doença do ego, é a doença do eu. É quando você centra o mundo em você. Você acha que você é o foco das realizações de tudo que acontece. Você só pensa em você, você só vê o seu umbigo, você não vê o próximo, né? E Chico Xavier, com muita propriedade, ele fala que toda pessoa que se inicia na vida espiritualista e posteriormente pode se tornar espírita ou não, pode ficar em alguma doutrina espiritualista, deveria visitar pelo menos uma vez por mês ou um orfanato, ou um asilo, ou um hospital, para que possa entender a fragilidade do ser humano e possa treinar o exercício da compaixão. Compaixão é diferente de pena. Quando a gente visita um orfanato, quando a gente visita um asilo, quando a gente visita um hospital, nós não temos que manifestar a pena, porque pena é eu me achar superior e olhar para baixo, coitadinho. Não é isso. Compaixão é eu me colocar no mesmo patamar da pessoa e saber que poderia ser eu. Porque o que Deus lhe dá, Deus pode lhe tirar um simples tombo no chuveiro. Sou muito inteligente, estudei muito, escorreguei no chuveiro, bati a cabeça, perdi a memória, fragilizei, criou um tumor, pronto, estou debilitado mentalmente. E aí? Então, as nossas características e dons são muito frágeis. Sofre um acidente de carro, você pega uma carona com alguém, até ali o cara corre, bate, pum, acabou. Puxa vida, olha como a vida humana é frágil. Então, Chico lembra muito bem isso para nós, né? Que nós saibamos respeitar as limitações das pessoas, que nós possamos ser fraternos às dificuldades que o outro tem. Quando você quer julgar alguém, na realidade, você deveria conhecer todas as suas reencarnações, todos os processos educacionais e culturais por que ela passou. Porque você não sabe por que uma pessoa é agressiva, por que uma pessoa é intolerante, tem um motivo. Por que uma pessoa não consegue amar, não consegue se doar, tem um motivo. Então, cada um, de acordo com a sua possibilidade, vai galgando essa estrada de evolução do espírito. Um espírito bom, ele já superou as mazelas do ego. Ele já não age pensando em retribuição para si. Ele sempre está pensando no coletivo. Por muitas vezes, a abnegação é deteriorar o seu interesse baseado no interesse do próximo. Ou seja, você anula um compromisso seu para ajudar um irmão que está numa dificuldade. Isso é abnegação. Então, a gente começa a ver que o exercício está aí, o evangelho nos dá a rota segura, mas a gente é muito renitente, né? Então, esse processo aqui quase sempre é doloroso. O processo de depuração quase sempre não é por amor. Ou você se liberta pelo amor ou pela dor. O planeta Terra, um planeta de expiações e prova, quase sempre os espíritos renitentes acabam tentando, né, o caminho da dor. E a dor, somado à ignorância, leva ao sofrimento. Então a gente vê muitos irmãos nossos em sofrimento. Se você tem um talento, seja pela palavra, seja pelo alento, né, seja pelo consolo, faça isso. Né? Como a Cândida falou assim, só o fato de você ir no asilo, a pessoa olhar para você, saber que alguém se interessa em visitá-la, você não tem noção do bem que isso faz para você. Porque caridade não é isso, isso é dever. Caridade não é isso é dever. É dever nosso. A fraternidade é um dever humano. Então, quando você vai a um hospital, isso é um dever de fraternidade. Então a gente começa a entender que, na realidade, o nosso processo de purga, de depuração, é um processo natural. Só que você pode escolher se vai demorar mais ou se vai demorar menos. Hoje, nesse momento que a gente está passando por uma transição planetária, nós estamos saindo do mundo de expiações e prova para um mundo de regeneração, a coisa acelerou. Se você não estiver num padrão, num intervalo vibracional que caracterize o novo mundo de regeneração, você vai entrar em processo migratório. Ou seja, você vai para um planeta mais atrasado. Não é um planeta de expiações e prova. Você vai para um planeta onde está terminando o ciclo primitivo para entrar no ciclo de expiações e prova. Por isso que a gente diz que é um planeta mais atrasado.
Aí você fala assim, puxa, já aconteceu? Já. É só você lembrar dos capelinos, né? Quando você lê, né, o clássico A Caminho da Luz, fica claro que as levas dos capelinos, eles já terminavam o ciclo, né, de expiações e provas, já entrando em regeneração, e na realidade tiveram que encarnar num planeta primitivo que estava iniciando o processo de transição para expiações e provas, né? Então, o que acontece? Se tornaram grandes, vamos dizer assim, auxiliares dessa construção do planeta. As 4 grandes levas, né, para quem não lembra, a indiana eram os mais espiritualizados, os egípcios os mais intelectualizados, os hebreus os mais revoltados e os árias, que formam o povo europeu, eram os mais ignorantes, né? Então você começa a ver que essa evolução, essas 4 grandes levas que estão narradas ali a caminho da luz, eles ajudaram a construir o planeta. Os egípcios se revoltavam tanto porque Jesus, como o Cristo cósmico na época, reúne com essas falanges e diz a eles, olha, vocês vão ajudar, isso não é castigo. Mas os egípcios, entendendo aquele processo, fizeram todos os seus deuses com cabeças de animais. Se você olhar, 90% dos deuses egípcios têm cabeça de animal, porque eles se achavam tolhidos pela sua inteligência num corpo animalizado, onde não tinha uma estrutura neural, psíquica, que comportasse a inteligência deles. Por isso é que, né, Ísis, Osíris, Mênfis, quem você pensar, a maioria é cabeça de animal. Porque eles meio que se revoltaram, né? E os egípcios que foram grandes construtores, os grandes arquitetos, a ponto de até hoje não se descobrir bem como é que eles faziam, né, aqueles cálculos geométricos das pirâmides que você não consegue colocar um alfinete entre uma pedra e outra, tem uma pedra, um bloco de pedra monstruoso, você não consegue botar um alfinete ali. Não é possível, como é que esse cara poliu essa pedra de tal maneira ou encaixou de tal maneira? E não tinha guindaste, né? Você não contratava aí esses carvalhões da vida que tem por aí, né? Não tinha isso, né? O Roger Bottin diz que existe uma probabilidade muito grande desses espíritos terem trabalhado com a energia vril, né? A energia vril é uma energia que é uma hipótese, mas é uma energia que, principalmente na Segunda Guerra, Hitler se interessou muito em saber. Ela tem uma característica fantástica. Ela faz a inversão do polo gravitacional. Então, a gravidade puxa para baixo, não é isso? Se eu soltar isso aqui, não vai... Existe uma força que puxa lá para baixo? A energia vril inverte isso. Ela puxa para cima. A probabilidade disso ser real é muito grande. Por quê? Quando você vê deslocamentos de espíritos manipulando mentalmente objetos, caso das mesas girantes, cadeiras que oscilavam, né? O espírito não pega com a mão a cadeira. Ele usa a força mental. E ele usa o quê? O envolvimento de um fluido para se apropriar da cadeira. E a partir desse fluido ele anula a gravidade e conduz mentalmente. Livro dos Médiuns. Kardec é brilhante. Ele explica isso lá. Só que ele não fala que é energia vril, né? Mas a probabilidade de ser avril é muito grande, né? Hoje quem trabalha com a energia avril são os espíritos que trabalham descompensando e desativando as estruturas do umbral profundo, né? Então, dentro do espiritismo não existem essas falanges. Elas são falanges apropriadas aos trabalhos da Umbanda, né? São o povo de rua, são os preto velhos, os exus, os caboclos, eles é que trabalham com esse tipo de energia. E na estrutura do planeta, cada um tem a sua função, cada um tem a sua missão. Então, a gente não é superior nem inferior a ninguém. Cada um, né, quando você está com um problema na garganta, você procura um médico especializado. Poxa, meu problema não é na garganta, bicho, meu problema é nos olhos. Você vai no oftalmologista. Não, mas o meu problema é renal, você vai num gastro. Não, mas o meu problema é na orelha. Então, de acordo com o problema que você tem um especialista. Os espíritos são assim. No Livro dos Médiuns, no capítulo 24, Erasto dá um inteligente depoimento que ele fala assim: os espíritos superiores pouco se preocupam com a roupagem fluídica com que eles vão se apresentar. Quando quiser saber o teor da superioridade ou inferioridade de um espírito, analise o conteúdo da sua fala. Então não importa se o espírito fala, mas é feio, ou se ele fala, meus queridos, eu iria comunicar-vos. Isso é o que pouco importa. Às vezes as classes mais precárias, mais humildes, precisam às vezes entender que um espírito muito simples se apresenta.
E esses espíritos que se apresentam às vezes como preto velhos, na realidade são médicos. Caso do Dr. Bezerra, cansa de se apresentar em terreiro de Umbanda e é um médico fabuloso. Temos um caso agora recente, coisa de uns 3 anos, no Ramatiz, numa mesa mediúnica, onde o espírito se apresenta como um preto velho e o vidente descrevendo, e ele fala, continua me descrevendo. Ele, não, você não é um preto velho, eu me enganei, você é um frade. Ele estava já com a roupa de frade. E aí o espírito fala, continue me olhando. Ele, não, você não é um frade, você na realidade parece uma pessoa ligada ao Oriente, você está com um turbante, inclusive com uma pedra vermelha. Ele continue me olhando. E ele falou assim, não, você está mudando, você é um médico, está com um estetoscópio no seu pescoço. Ele falou assim, a roupagem fluídica com que nós nos apresentamos vai ser muito específica para a sua fé, para a sua característica de poder entender que nós estamos aqui em amor. Uma lição, é incomparável. Então, quando a gente vê espíritos já em processo de iluminação, eles têm a possibilidade de escolher onde querem encarnar. Então tá. Você tem vários espíritos. O Dr. Bezerra mesmo, quando desencarna, é convidado a ir já para um planeta de regeneração. Ele falou assim, não, como eu posso me sentir feliz tendo irmãos, companheiros de encarnações ainda muito presos às relações do ego, aos apegos? Eu quero ajudá-los. E aí você tem vários espíritos missionários já iluminados que estão aqui em missão para ajudar-nos a depurar. Feito esse processo, você tem espírito imperfeito, passa a ser espírito bom. Vamos do anjo ao arcanjo. O arcanjo é superior ao anjo. Isso está bem narrado no livro Céu e Inferno. O arcanjo, ele é já com um estagiário a Cristo planetário. Tá? Então você vê Rafael, Miguel, tudo que termina em El, em hebraico, é representação de Deus. Rafael, Miguel, vai pensando todos os arcanjos que você conhece, terminam em El. Por quê? El em hebraico significa Deus. Então os arcanjos são estagiários a Cristos planetários. Qual é o processo que a gente conhece até agora? Até espírito puro. Qual é o espírito puro que nós conhecemos que nos deu todo o exemplo? Jesus. Bechara, existem outros espíritos do mesmo porte de Jesus? Sim, está descrito no A Caminho da Luz. Quando é descrito lá, dentro do contexto dos eleitos de Deus, existe uma fraternidade que se assemelha ao conceito de Cristo. Cristo é um conceito energético, onde Jesus é um dos seus potentados, ou dos seus participantes. Então existem outros espíritos que têm o porte de Jesus no conceito, mas para nós não conhecemos. Jesus foi o nosso Cristo planetário, foi Jesus que estruturou o nosso planeta, foi Jesus que deu estrutura do nosso sistema solar. Existem outros, sim, a gente vê lá o Emmanuel falando isso a Caminho da Luz. Porém, para nós, realmente, Cristo, representado pela humanidade de Jesus, é o ápice da pureza de um espírito. Daí você entende, olha só, Jesus não mais tem o ego, a energia crística, que é ele mesmo simbolizado, ele é a própria centelha divina. Daí ele dizer, eu e o Pai somos um. Ele não estava em crise de identidade. Jesus, um psiquiatra hoje ia falar, Jesus estava em crise de identidade, ele não sabia quem ele era, ele se confundia com Deus. Não, ele sabia exatamente quem ele era. Ele e o Pai eram um, porque a energia dele era a representação da energia divina. Daí a Igreja Católica confundir durante muitos anos, Jesus é Deus, Deus é Jesus, aquela confusão toda. E a gente sabe que não. Jesus é o portador da energia crística. Christó, em grego, é aquele que é jungido a. Ele tem a mesma raiz do sânscrito yud, que leva para yoga. O que é yoga? É aquele que se junge à energia cósmica, à energia divina. Christó, em grego, tem a mesma representação. Então, um Cristo planetário é aquele que representa a energia cósmica de Deus. Por isso que é Jesus o Cristo, não Jesus Cristo. Então, esse processo é natural. O que Jesus disse? Tudo que faço, podereis fazer e muito mais. Ele nos disse que um dia nós teremos a capacidade de fazer tudo o que ele fez. Um dia estaremos governando um planeta. Marcou? Deve estar distante, Talvez um pouco distante, mas você já treina isso. Quem é o governador
absoluto de em torno de 70 trilhões de células. Você enquanto espírito. Você gerencia em torno de 70 trilhões de células. Quem é que pode matar uma célula? Você mesmo. Pela sua descrença, pela sua falta de entendimento dessa potencialidade, pelas mazelas que você atribui a você mesmo pelo seu campo mental, em falar palavras que ofendem, em transmitir pensamentos de baixo padrão vibracional, em agir em relação ao próximo, fazendo com que haja uma agressão. O primeiro a se lesar é você. Quando você agride alguém, essa agressão sai em forma energética primeiro de você. Então o primeiro a ser agredido é você. Esse caramba, fora da caridade não há salvação. Né? O Espírito Verdade fala isso com muita propriedade para nós. Por quê? Porque na realidade a caridade é o quê? O fluxo do amor destinado ao próximo. Quando eu emano amor ao próximo, sai amor de mim. Então o primeiro a se beneficiar sou eu. Então esse processo é natural, ok? Nesse caminho, alguns progridem mais rápido, outros progridem de forma mais lenta, de acordo com o quê? Com as escolhas. Isso é que dá o que hoje a gente tem visto aí, algumas psicografias, né, falando de idade mental do espírito. Né? Então, tem espíritos que têm uma idade mental, parece que criança, ainda fazendo um monte de bobagem, e outros que são mais maduros, aí as crianças hoje cristais, não, são espíritos mais velhos. Na realidade, a gente não sabe quando nós surgimos. Né? Mas esse conceito de idade mental, ele é bastante interessante. Ele representa o nível de progresso intelectual e moral conquistado em todas as suas encarnações pelas suas escolhas e vontades, manifestados pelos seus dons inatos e pela sua forma de pensar, agir e falar. É por isso que às vezes você vê uma criança, né? Na realidade tem um espírito ali bastante maduro, e aí a mãe às vezes fala assim, isso aí é um espírito velho. O espírito não é velho, é um espírito com conquistas, né? A gente chama de espírito velho. E às vezes você vê já uma pessoa de cabelos brancos e se portando como garotão, querendo, não, o cara tem 80 anos e quer ir para farra. Eu falo, mas você não tem uma estrutura física, não dá mais, mas ele está ali e quer namorar 250 meninas ao mesmo tempo, não dá conta, não adianta. Né? Então esse conceito de idade mental hoje é uma coisa bastante interessante quando você está numa era onde vem surgindo espíritos muito evoluídos, nascidos de 2000 para cá, amigo, é outro chip, é outro processador, é outra história. Né? Capacidade intelectual muito superior à nossa, mas precisam de delimitação. Precisam de delimitação. Os pais têm o dever de educar essas crianças, porque são crianças muito inteligentes, com uma relação de moralidade muito forte, mas precisam ser educados. Tá? Aí você fala assim, puxa vida, né? Quantos de vocês não têm aí filhos, sobrinhos, netos que têm essa característica? Né? E detalhe, aí às vezes os processos hoje educacionais das escolas, aí dizem assim, olha, seu filho é bipolar e ele tem transtorno de déficit de atenção. Aí dá vontade de você chamar a pedagoga, a psicóloga, e falar assim, dá para vocês estudarem um pouquinho sobre o que é um espírito? Porque se eu sou um espírito com muitas conquistas, e você me ensina de uma forma como se ensinava no século XVI, eu vou olhar para você, vou assimilar aquilo em 10 minutos, e você fez um planejamento para 40, e aí depois eu não tenho mais nada para fazer. Eu começo a perturbar meu amigo, aí eu começo a jogar bolinha, aí eu falo assim, não estou aguentando, vou dormir. Aí eu abro meu iPad, aí minha coordenação, você está não prestando atenção na aula. A criança já fez aquele troço 3 vezes. E não tem mais como motivá-la. Então o que acontece? Os educadores não estão preparados para educar essas crianças. Né? Hoje, talvez, de todos os processos educacionais, que mais se apropria a educação das crianças cristais é a pedagogia Waldorf. Né? A pedagogia Waldorf é baseada no construtivismo de Piaget, que mostra que a criança tem potencialidades que o educador tem que saber canalizar. E não pode ser a mesma para a turma inteira. Cada uma tem uma forma. Então, nós temos que rever os processos educacionais que estão por aí. O espírito não declina em sua evolução, porém, pode estacionar. Então, as conquistas que nós adquirimos enquanto espírito, ninguém vai tirar de você. Mas você pode estacionar por escolha própria. Mas os seus instrumentos, eu sou espírito, mas eu tenho instrumentos, o corpo, meu perispírito, minha mente, são propriedades do espírito. Isso pode não só estacionar, mas pode retrogradar. E aí você vê os casos de licantropia,
né, que é narrado, por exemplo, no livro Libertação, onde por auto-hipnose, né, comandada por sugestões, um grande sacerdote das trevas pode levar você a se transformar num lobo. Isso é real. A licantropia é real. Então você começa a ver que os instrumentos que nós temos, eles podem retrogradar. Você tem o processo de ovoidização, que é a perda do corpo espiritual, e onde volta, né, ao campo mental, ficando numa forma de ovoide. Então ele fica mais ou menos desse tamanho. E eles são manipulados pelos grandes magos e feiticeiros, que normalmente colocam esses ovoides nessa altura aqui abaixo da medula oblonga, que é o início do canal central energético, que é o Sushumna, né? Então, isso é real também. As diferenças sociais que a gente encontra, intelectuais e morais, caracterizam a humanidade. São fruto dessas escolhas que fazemos e do esforço que empregamos para conter nossas más tendências, construindo nosso próprio progresso. No Livro dos Espíritos consta lá, mas se houvesse uma divisão equitativa da riqueza, estaríamos resolvendo o problema da miséria. O que os Espíritos respondem a Kardec? Em pouco tempo, o desnível voltaria a acontecer. Por quê? Uns iam querer, não, eu sou mais esperto, então eu vou conseguir mais. Ah, o outro não tem tanta inteligência, então eu vou manipulá-lo, né? Então, em pouco tempo, o desnível ia voltar a acontecer. Então, essas alterações sociais são naturais, porque temos, na realidade, dentro do mesmo orbe, vários espíritos em momentos de progresso diferentes. Onde quer que a gente se encontre, as leis naturais vão acontecer, ou seja, Deus é soberano, criou leis imutáveis dentro de cada processo planetário. Então nós temos as leis, lei do progresso, lei do trabalho, né? Se você ler um pouquinho sobre as trevas, e aí tem vários livros do André Luiz que narra, você vai reparar que o ócio, ou seja, a ausência da lei do trabalho, é uma característica do umbral. Espíritos atrasados não querem trabalhar. Inclusive os comandantes das trevas não querem fazer nada, eles mandam os outros fazerem. Porque se eles fizerem, eles gastam energia. E você tem casos como, por exemplo, hoje quem comanda as trevas é o Tamerlão, mas antigamente era o Gregório, né? Gregório fica quase 800 anos associado aos dragões comandando as trevas, né? E por que ele não mandava, por que ele mandava fazer e não fazia? Porque quando ele faz, ele age, ele interage com forças telúricas da natureza, forças muito densas. Isso gasta os chakras, gasta os nadis e acelera o processo de segunda morte, que é a perda do corpo espiritual. É por isso que os grandes comandantes de falange, eles mandam fazer, né? O Gregório, quando quer assediar Margarida, que era um amor não correspondido, ele pega a Saldanha e mais 60 prepostos e manda atacar. 60 obsessores para atacar uma única pessoa, comandado por um cara que tinha motivos de sobra, que era o Saldanha, que na realidade era um espírito que desencarna de desgosto vendo o seu filho ser condenado pelo pai de Margarida, que era o pai a pessoa que o Gregório gostava muito. Quer dizer, tudo tem um motivo, né? Mas não é Gregório que está lá fazendo. Quem está fazendo é o quê? É o preposto, é o Saldanha. Saldanha tem o quê? Tem outros, tem o Leôncio, né? Tem outros que são comandantes, especialistas em hipnose. Eles mesmos não fazem, porque senão eles se desgastam, né? Como é que a inteligência é manifestada pelo espírito? A manifestação da inteligência na vida corporal atual depende de como essa mesma inteligência foi utilizada em vidas corporais pretéritas. Ou seja, a lei de causa e efeito é uma realidade. Então você vê, às vezes, hoje, crianças com debilidades mentais, vem com retardo mental, vem, às vezes, com, né, uma acefalia, ou vem com uma característica realmente de síndromes características, né, como a síndrome de Down, normalmente espíritos que utilizaram da sua intelectualidade para o mal. Então, eles vêm com a mesma inteligência, só que contidos num aparelho defeituoso. É como se você tivesse um canal da NET, que pega todos os canais, olha que aparelho maravilhoso, né? Mas na hora de instalar na sua casa, ele bota uma codificação que você não consegue os canais, você só pega Globo, Record. Então, meu Deus do céu, eu queria ver o Multishow, eu queria ver o History Channel, não consegue. Esse é o sofrimento para os espíritos que utilizam da sua inteligência de forma equivocada, né? Eles são tolhidos, isso é um sacrifício muito grande, né? Então, é a lei de causa e efeito, para novas aprendizagens e ou correções, ok? Então, a inteligência é manifestada. Como é que a ciência vê isso, Marco? A ciência vê da seguinte maneira, a gente vai verificar, uma pesquisa feita na Universidade de Harvard, a inteligência que mais se manifesta é a linguística, nossa capacidade de comunicação, de falar.
E a inteligência mais difícil de se manifestar é a intrapessoal. Eu com eu mesmo. Né? Aí você fala assim, caramba, como é que isso surgiu aí? Na década de 80, né? Um cientista chamado Hal Gardner, né, pega uma equipe de psicólogos em Harvard e cria o conceito das chamadas inteligências múltiplas. Quando você faz um teste de QI, são essas inteligências que vão aparecer. Um outro psicólogo, Daniel Goleman, olhou para isso e falou assim, que coisa engraçada. As inteligências que nós menos praticamos é a inteligência de nós com nós mesmos, que é intrapessoal, e a interpessoal, que é a relação humana. Puxa vida, eu vou estudar mais sobre isso. E aí ele estrutura a relação da inteligência intrapessoal e chama isso de inteligência emocional. Eu saber domar os meus instintos, eu não simplesmente reagir pelo fato de reagir. Então ele estrutura, né, o conceito de autoconhecimento e autogestão sobre as tuas emoções. Né? Livro que todo mundo deve conhecer, né, chamado Inteligência Emocional. E depois ele também vai pegar a segunda inteligência menos favorecida, no conceito de prática, baseado nessa pesquisa, e cria um outro livro chamado Inteligência Social, que é a inteligência que agrega você num contexto de comunidade. Né? Então você vê que a ciência vai tentar, na realidade, sempre correlacionar isso. A inteligência interpessoal está ligada à inteligência social. A inteligência intrapessoal está ligada à inteligência emocional. Né? Então a ciência está caminhando. Puxa, Marco, como é que nós espíritas chamamos isso? Reforma íntima. Né? Como é que a gente resolve esses dois problemas aqui? Com reforma íntima. É fácil fazer reforma íntima? Não. Porque você precisa de uma força de vontade muito grande. O seu subconsciente processa em torno de, subconsciente, 13 bilhões de inputs por segundo. O seu consciente processa 400. Não é 400 bilhões, não é 400, unidade 400. E o subconsciente 13 bilhões. Começou a entender por que é difícil fazer a reforma íntima? Porque o teu subconsciente, o que vem lá no teu campo mental, vem impregnando. E por isso que Emmanuel levou 700 anos para domar o seu orgulho. Estava no subconsciente dele ali. Mas o que o nosso querido Mestre Jesus fala? Não existe nenhum tipo de tendência ou vício que seja arrastador. Se você tem vontade, você doma. E é isso que a gente aprende, né? Nesse conceito aqui, ó. Tá a relação dos defeitos, eu já dei uma palestra aqui sobre isso, né? Se eu somar todos os defeitos, eu tenho o egoísmo. Se eu somar todas as virtudes, eu tenho o conceito de caridade. O que é o egoísmo? É eu não fluir as energias que, na realidade, são próprias de dons e talentos que eu tenho. O que é a caridade? Eu saber fluir essa energia. Né? Tudo começa com o quê? Você não vai encontrar um livro do Pentateuco que não diga que se o espírito não se arrependeu, ele não tem capacidade de reparação. O arrependimento é fundamental. Nego, repetir, pendência. A minha tendência ou pendência. Quando você nega repetir a tua tendência de fazer uma maldade, você ganhou ali a propriedade de uma nova reencarnação para provar que você não vai repetir aquilo. Tem gente que sucumbe na prova, né? Mas a gente sabe que aí está exatamente o conceito da reforma íntima, o que devemos trabalhar. Você não precisa trabalhar a virtude. É só você domar o defeito que a virtude naturalmente surge. Ok? Olha o que o nosso querido Jung diz pra gente. Não há despertar de consciência sem dor. Repare, ele está falando de sofrimento, está falando de dor. Nós vivemos num planeta onde a dor é, sim, uma forma de educação. As pessoas farão de tudo, chegando ao limite do absurdo, para evitar enfrentar sua própria alma. Aflorar as sombras, aflorar aquelas coisas que ninguém sabe. Né? Tem uma música do Titãs que diz assim, o que você faz quando ninguém está te observando? O que você faria quando não está ninguém te olhando? Aí que você sabe quem é você. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, né? Mas sim por tornar consciente a escuridão, né? Que é o conceito exatamente que o Jung trabalhou, né, na sua vida toda, trazendo alguns postulados de Freud, para você poder encarar as suas sombras, e se você não encara as suas sombras, você não tem condição de realmente de dominá-las no conceito de educá-las. Você não contém uma sombra, você tem que canalizar essa energia para uma outra realidade. Ok? Então, você vê aí, né, casos de pedofilia na Igreja Católica. Por quê? Eles simplesmente pegam a energia sexual, que é a segunda maior energia do corpo, a primeira é consciencial e a segunda é sexual. Se fosse o contrário, o mundo estava perdido. Né? Então, na realidade, em vez de canalizar ela para uma outra coisa, não, eles contêm, faz o celibato.
Não pode, não, é pecado. Pecado, isso é energia de Deus. Como é que é pecado? Não tem nada de pecado. Você tem que canalizar ela para uma outra realização, né? Então, não nos esqueçamos do ensinamento do nosso Mestre Jesus, orai e vigiai. Isso dá um curso de autodefesa psíquica, de 1 ano. E para fazer isso 24 horas por dia, o Evangelho é brilhante. Ele diz que a gente tem que treinar o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então, você quer ser seguidor do que o nosso Mestre Jesus falou? Então, treine o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Orientações para desenvolver as faculdades morais. Olha como o Evangelho é preciso. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Se a gente fizesse aqui, né, um mise-en-scène assim, de uma reuniãozinha, e falasse, olha só, cada um vai escrever o que mais lhe incomoda. Cada um sabe, eu sou agressivo, eu sou impaciente, cada um sabe. Então, olha o que o Evangelho diz para a gente. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-los. Outra, fala do Evangelho, as 2 do capítulo 17. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então lá o Evangelho já diz. E ainda, no Evangelho, suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Então, a reforma íntima é você prestar atenção nas coisas que você não faz de uma forma correta. O que seria correto para nós? O exemplo de Jesus. Aprender a amar o próximo. É o maior ensinamento. Se você não vê Deus no próximo, pode parar de procurar. Mahatma Gandhi falou isso. Se você não consegue entender que Deus está ali no próximo, você não vai entender que Deus também está em você. Se Deus, eu não entendo que está lá, eu vou desrespeitar. Eu trato as pessoas como coisa. Isso aqui é só uma dica para vocês, eu não vou ler tudo, mas o Miguel Ruiz, ele tem um livro chamado Um Livro de 4 Acordos, que é da sabedoria tolteca. É uma sabedoria dos espíritas mexicanos, vamos colocar assim. E é brilhante. Ele fala assim, seja impecável em suas palavras. Pensa no que você vai falar. Toda vez que você fala um palavrão, se alguém botasse um espectrômetro vibracional, sua energia faz assim, só por falar um palavrão. Puxa, Marco, eu não sabia que... cuidado com o que sai da boca. Jesus dizia, o mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca. O homem não se macula ao comer alguma coisa sem lavar as suas mãos ou qualquer coisa que lhe bote boca dentro, e sim o que sai da boca. Que depois que saiu da boca, não dá para tentar reunir, porque a coisa já foi. Então, seja impecável nas suas palavras, pense antes de falar. Não tome nada como sendo pessoal. Tem pessoas que estão dirigindo, aí o cara deu uma fechada. Aí ele pensa, mas esse cara não gosta de mim, então eu vou atrás dele também para dar uma fechada nele. O cara é um doido, está com problema, de repente está cheirado, está lá, todo lá com problema, a namorada brigou com ele, aí você vai atrás dele. O cara te deu um presente, tu não aceita o presente, com quem fica o presente? Com quem está tentando te entregar. O cara está te entregando um presente de agressividade. Por que não, amigo? Não quero não, vai ficar para você. Não quero o seu presente. Não faça suposições, nós somos campeões de fazer isso. Fulano não me ligou, deve estar com raiva de mim. Isso deve ser por causa do fulano. A gente começa a inventar uma história que não tem nada a ver com nada. Não faça suposições, porque você está julgando a atitude do outro. Sempre faça o seu melhor. Onde você estiver, dedique-se para fazer o seu melhor. Pode ser que o seu melhor não atenda a expectativa de quem espera, mas você fez o seu melhor. Você está sendo honesto com você mesmo. Então eu recomendo esse livrinho, se puder, é fininho, tem 78 páginas. O livro de 4 acordos. É brilhante, é um livro básico para a reforma íntima. E a reflexão, para a gente terminar. O progresso está escrito no céu e inferno. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro. De modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Imagina, eu tenho uma asa da intelectualidade desse tamanho e a asa da moralidade desse tamanho. Aí eu vou tentar voar. Por quê? Esse aqui fez uma relação concêntrica porque ele é curtinho. Então ele tenta, esse aqui é maior. O que eu vou fazer? Eu vou girar, que é o que o ser humano faz. As duas asas têm que estar na mesma direção para eu alçar voo. Então em determinado momento você consegue, mas tem que se esforçar. Eis porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente. Os grandes trevosos, os grandes comandantes das trevas, os dragões,
um livro fantástico de Maria Modesto Cravo, são seres altamente inteligentes. Inteligência não é sinônimo de progresso espiritual. Progresso espiritual é moralidade. E para terminar, no Livro dos Espíritos, no entanto, o progresso intelectual pode engendrar, ou seja, estimular o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, pessoas inteligentes de verdade começam a entender a necessidade da sua moralização. Poxa, Marcos, você está querendo dizer que se eu não estou ainda focado na moralização, você não está muito inteligente não. Tá? Então, pessoas realmente que alcançam o nível de inteligência e começam a refletir sobre a realidade da vida, conseguem entender isso. É um recado, eu espero que vocês tenham assimilado e que eu tenha estimulado em vocês a vontade de estudar mais sobre isso. Né? Isso é bastante interessante. O Livro dos Espíritos realmente é um clássico para isso, o Evangelho, os dois, né? da obra do Pentateuco. Né? Eu gosto muito do Espírito da Hermance do For, pelo Vanderlei de Oliveira, Reforma Íntima Sem Martírio, é um livro fantástico também. E esse livro do Ney Prieto, ele cria uma metodologia para a reforma íntima. Então, são orientações, dicas que os Espíritos vêm nos dando para que a gente possa entender de uma vez por toda que a gente tem que se moralizar. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja conosco e que a gente possa não só compreender, mas principalmente sentir com o coração. Muito obrigado.